Ó, então, quando a gente vem para cá falar de autoconsciência, a gente tem que sempre prestar bem atenção dos nossos sentimentos. Ué, que ficou feio. Quanto mais eu quero melhorar o bicho, fica pior. A gente tem que prestar atenção nos nossos sentimentos. Por quê? Os nossos sentimentos, muitas das vezes, eles, quando não identificados, eles acabam atrapalhando os nossos resultados. Vou te explicar uma coisa. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, Ricardo, eu estou desmotivado em ir para academia. Aí eu olho para ela e digo assim, mas por que você está desmotivado? Você perdeu o motivo? Você não quer mais emagrecer? A pessoa diz assim, não, eu quero emagrecer. Eu disse assim, mas como é que você se sente desmotivado? Então você não está desmotivado. Por quê? Porque o motivo da pessoa ir para a academia é emagrecer, ou seja, a pessoa ela tem um motivo ainda para ir para a academia, é emagrecer. Mas só que ela não consegue perceber, ela não tem consciência do sentimento dela. Aí eu pergunto, mas o que está acontecendo? Aí a pessoa diz assim, eu não consegui emagrecer os quilos que eu tinha programado para um mês. Eu não atingi o resultado que eu queria, ou seja, ela não está desmotivada, ela está frustrada. É o sentimento de frustração que está tomando de conta dela daquele momento, não é de motivação. Porque a motivação dela para ir para a academia continua, ela quer continuar, ela quer emagrecer ainda. Mas o que ela deseja de fato? O que tornou ela com aquele sentimento desagradável? Foi o da frustração. Ela não conseguiu o resultado que ela queria no curto espaço de tempo, ou no espaço de tempo que ela programou. E como ela não atingiu o resultado, ela se frustrou, mas ela não conseguiu ter a consciência do que ela estava sentindo. E quando a gente não tem a consciência daquilo que a gente sente, a gente não consegue tomar decisões assertivas. Ou seja, a partir daquele momento que eu mostrei para ela que a desmotivação dela não era porque ela não queria ir para a academia, porque ela tinha motivação ainda, e sim que o sentimento que ela tinha era o contrário, um sentimento de frustração, ela já teve a consciência de trabalhar o sentimento de frustração. Ali, ó, o F. Então, quando ela trabalha o sentimento de frustração, a motivação dela continua, ela não está mais desmotivada. Ela continua motivada, ela vai tratar só isso aqui, ó, resolver isso. E como é que você consegue entender sobre isso? É quando você, além de ter essa autoconsciência, você tem um autoconhecimento. Ricardo, o que é esse conhecimento? É quando eu conheço as minhas emoções, é quando eu conheço os meus sentimentos. Adriana, quem está no Instagram, tem um link lá no meu perfil, você pode assistir a aula lá, no conteúdo privado, lá no Meeting, tá, gente? Botei isso para vocês verem. Deixa eu botar fixado aqui. Então, gente, o que acontece? Uma vez que você consegue saber os seus sentimentos, você consegue trabalhar eles melhor e parar de se auto-sabotar. Tudo isso aqui, ó, quando você não tem uma plena consciência, um pleno conhecimento sobre você, você não consegue identificar os seus sentimentos, você não vai conseguir tomar decisões assertivas para parar de se sabotar. Ou seja, essa pessoa que eu falei para ela, que o sentimento dela era de frustração e não de desmotivação, se ela tivesse continuado achando que ela estava desmotivada, ela iria se sabotar, ela iria parar de ir para a academia. Então, eu pergunto para vocês hoje, quem aqui, até o momento, consegue perceber, ou consegue anotar que consciências e conhecimento você pode adquirir sobre você? Começa a olhar para você agora
E se você está com caneta e está com papel aí, começa a olhar para você agora e começa a perceber aonde é que você quer ter resultados, mas não está colhendo. Começa a perceber que tipo de atitudes você está tendo, que tipo de ações você está desenvolvendo e que não está trazendo o resultado que você deseja. E aí, gente, a gente vai falar de algo muito forte, que é esse aqui, ó, que são os nossos comportamentos adaptativos. Vou te falar algo aqui agora. E que esses comportamentos adaptativos, eles são os que mais nos atrapalham ao longo dos anos. Quando você desenvolve um comportamento adaptativo, ele vai te ajudar em determinado momento. Vou te contar um exemplo. Ricardo, como assim? Como é que isso vai me ajudar? Eu não consegui entender ainda como é que eu posso ser ajudado, como é que tudo isso que você está falando vai me ajudar de forma prática. Presta bem atenção só no que eu vou te falar. Lembra quando eu te falei que os meus pais se separaram quando eu tinha 8 anos de idade? Pois bem, eu te falei que eu sofri por 2 sentimentos básicos. O primeiro sentimento foi de abandono. Deixa eu voltar. O primeiro sentimento mais forte que eu senti quando os meus pais se separaram foi isso aqui, ó. Eu me senti abandonado. E me senti também rejeitado, o sentimento da rejeição. Então, quando eu passei por esse sentimento de abandono e de rejeição, quando você passa por esse sentimento, você quer manter as pessoas o mais próximos possíveis de você. Você não quer passar pela mesma dor e sofrimento que você passou quando você sofreu isso. Por exemplo, no meu caso, eu te falei que os meus pais se separaram. Eu tive que ver minha mãe ir embora para buscar soluções melhores. Mas aquilo para mim, quando criança, eu não tinha a plena consciência. Então, ter esse sentimento aqui faz com que as pessoas com que eu amava, que eu gostava, em algum momento elas pudessem me abandonar ou me rejeitar. Então, eu começo a desempenhar alguns papéis de manter essas pessoas cada vez mais próximas de mim, cada vez mais acolhidas. E eu jamais quero que essas pessoas vá embora, eu me abandone, para que eu não venha sofrer a dor e o sofrimento de que isso já me causou. Então, eu começo a desenvolver alguns comportamentos adaptativos. Ricardo, que comportamentos adaptativos é isso? Vou te contar um exemplo. Eu conheço uma pessoa, aquela pessoa, eu gosto dela, ela vira minha amiga, e eu vou desenvolver um comportamento adaptativo. Exemplo, se eu tenho medo de ser rejeitado, eu jamais vou dizer para essa pessoa não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não para alguém? Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Comenta aí. Eu tenho dificuldade de dizer não. Eu não consigo dizer não. Deixa eu botar os comentários aqui. Ó, a Yara, eu tenho dificuldade de dizer não. O que acontece? A Yara, possivelmente, ela tem o da rejeição bem forte nela. Por quê? Muitas pessoas, elas têm uma sensação de que elas não são tão boas o suficiente. E por elas não serem tão boas o suficiente, o que elas fazem? Eu não me considero uma pessoa boa o suficiente. E para eu me sentir amada, para eu me sentir acolhida, para eu me sentir que eu sou importante, eu vou servir as pessoas. Como é que eu vou servir as pessoas? Eu vou sempre buscar ajudá-las. Eu vou sempre me doar. E todas as vezes que alguém precisar de mim, eu vou estar ali 100% para ela. E quando alguém me pedir alguma coisa, eu vou dizer sim para ela a todo momento. Mas o que acontece? Esse comportamento adaptativo que você se desenvolve, para você ter essa pessoa por perto, não é todo mundo também, tá? A gente chama isso de pessoas eleitas. Essas pessoas que têm dificuldade de dizer não, elas elegem pessoas, ou seja, elas escolhem pessoas para que ela possa acolher, para que ela possa estar servindo essas pessoas, para que ela possa ter essas pessoas como amigo, companheiro. Então, elas escolhem essas pessoas. Então, esses comportamentos adaptativos dentro do dizer não, ela começa a perceber que, para ela ser amada, se sentir acolhida, ter afeto e reconhecimento, ela precisa servir as pessoas primeiro. E quando ela se mostra para as pessoas que ela é importante, que ela é inteligente, que ela tem ações, aquela outra pessoa tem a tendência a reconhecer ela.
Então, por que que a Yara tem dificuldade de dizer não? Porque ela quer sempre se mostrar que ela é importante para as pessoas, ela quer sempre agir, ela quer sempre ter uma ação positiva para essas pessoas. E aí, ela se adaptou desse comportamento, porque em algum momento ela se viu que ela não era importante, que alguém tinha abandonado ou rejeitado ela. E ela disse, cara, eu não sou uma pessoa importante, eu preciso ser importante para alguém. Como é que eu viro uma pessoa importante? Servindo essas pessoas, ajudando elas, dando o meu melhor para essas pessoas. E aí ela começa a desenvolver essa dificuldade de dizer não, ela não consegue dizer não. Mas aí é onde está o grande perigo. Quando você diz sim para as pessoas, você está dizendo um não para você mesmo. Por que você está dizendo não para você mesmo? Porque todas as vezes você pode estar fazendo o que quiser. Yara, confirma para a gente. A Yara pode estar fazendo o que for. Se alguém pede algo para ela, e essa pessoa ela gosta dessa pessoa, ela larga tudo e vai ajudar essa pessoa. Se alguém pedir qualquer coisa para a Yara, ela larga qualquer coisa e vai fazer isso para essa pessoa. Ou seja, muitas das vezes, quando você tem esse tipo de comportamento, você está prestes a fazer algo grandioso para você, algo que vai te dar um grande resultado, e alguém vai lá e diz, Yara, estou precisando de você agora. A Yara larga tudo que tem para fazer isso para essa pessoa. E às vezes a pessoa perde grandes oportunidades, às vezes a pessoa deixa de fazer grandes coisas por ela, às vezes a pessoa deixa de se cuidar para fazer coisas para os outros e cuidar dos outros, né? E aí, dentro desses comportamentos adaptativos, quando você desenvolve esse comportamento, ele começa a te atrapalhar porque ele vira um comportamento desadaptativo, ou seja, ele começa a não ter uma certa harmonia, e essa desarmonia faz você ter vários prejuízos na sua vida. Eu vou falar algo para a Yara aqui, ela que se identificou e quis revelar para a gente, eu quero agradecer ela. Yara, você já percebeu que muitas das vezes, muitas das pessoas que você já ajudou, que você já se doou, essas pessoas elas não são gratas pelo que você já fez por elas? Talvez essas pessoas elas nem estariam onde elas estão hoje, se não fosse você. Mas essas pessoas hoje elas são incapazes de reconhecer que você fez algo por elas. Faz sentido isso, Yara, ou não? A Yara tá falando aqui, ó. Ó, a Jéssica, eu não consigo dizer não, ela também tem essa dificuldade. Deixa eu ver aqui. Ó, a Yara, sim, nossa. Mesmo já tendo ouvido que quando eu digo sim para os outros, eu digo não para mim. Gente, tá fazendo. Vocês estão gostando do que eu tô falando aqui? Se tiverem alguma pergunta, manda aí, ó. Quem vocês acham, gente, que precisaria ouvir o que eu tô falando aqui? Se tiver alguém que vocês acreditam que precisa ouvir, pega o link lá, o link que tá aqui no chat, chama essa pessoa agora e diz assim, fulano, você tá perdendo um conteúdo muito bom. Manda uma pergunta aí. Se você tiver já alguma dúvida, já manda aí que eu quero te responder agora. Então, gente, esse é um dos exemplos em relação a essa questão aqui dos comportamentos adaptativos. Ó, eu não tenho nem um pouco de dificuldade de dizer não. Que bom, viu, Rosa? Maravilha. Também então não. Digo não, quando é para dizer, eu digo. E aí, gente, ó, quando a gente fala disso aqui, ó, desses pontos. Tá sem teu vídeo aí, Ricardo. Oi? O pessoal tá vendo aí? Tá, teu vídeo não tá aparecendo, não. O pessoal tá vendo aí? Rapaz, deu. Ah, fechou aqui. Peraí. Mexi aqui e o bicho saiu. Gente, essas coisas só acontecem ao vivo. Voltou? Peraí. Agora voltou. Aí, voltou. Coisas que acontecem ao vivo, tá, gente? Me perdoem. Então, ó, o que que acontece? Tudo isso aqui que eu tô te falando, até agora,
são coisas, são comportamentos, são ações que eles acontecem muitas das vezes a nível inconsciente, tá? Nós temos dois padrões, nível consciente e nível inconsciente. Dificilmente alguém conscientemente vai querer se sabotar. Ela prefere não. A tendência é você se sabotar de forma inconsciente. Por quê? Lembra de quando eu contei a minha história para você, aos 8 anos de idade, que eu percebi que eu me sentia abandonado? Aquele abandono que eu senti e aquela rejeição que eu senti na minha infância, isso me causou um trauma. Então, abandono, rejeição, são formas, são traumas que você pode carregar e isso pode te atrapalhar bastante. E esses traumas, eles impedem, bloqueiam os resultados que você deseja. E tudo isso que eu estou te falando, desses traumas, a gente chama de sabotadores interiores, gente. Inclusive, esses comportamentos aqui adaptativos, ó. Somente essa dificuldade de dizer não, tá? E é por isso que essa questão aqui, ó, muitas das vezes, isso aqui gera um conflito. Quem tem essa questão aqui, ó, gera um conflito. Eu tinha muita dificuldade de dizer não quando eu era mais novo. Eu sempre queria ajudar todo mundo, eu era muito prestativo. Eu tinha vontade de querer servir todo mundo, mas ao longo da minha vida, com algumas pessoas que faziam parte do meu ciclo de amizade, algumas pessoas me chamavam a atenção e diziam, ei, não precisa disso, para com isso. E essas pessoas, elas foram me ajudando a sair desse comportamento, a gerar uma adaptação diferente àquilo que eu vivia. Mas não foi fácil, eu acredito que para muitos de vocês aqui também, não é fácil quem se identificou com isso. Esse é um dos primeiros comportamentos que mais atrapalham as pessoas nesse sentido, tá, gente? Deixa eu ver as perguntas aqui. Vocês têm perguntas aí? Tem alguém fazendo pergunta aí? Eu não estou vendo. Ó, se tiver pergunta, manda pergunta aí que eu quero responder. Tem outra coisa aqui, gente, que atrapalha muitos resultados das pessoas. E é isso aqui que eu vou te falar agora, ó. Um conflito. Dois tipos de conflito. Dois tipos de conflitos. Nós temos um conflito. Ele vai nessa direção. A gente chama de aproximação. Tem que desenhar diferente. Espera aí, gente. Desenhar aqui de novo. Ele faz isso aqui, ó. Ele se aproxima. Chamado, vou botar aqui A. E o segundo conflito é esse aqui, ó. É. Ricardo, que negócio é esse que você está querendo falar? A gente vai aprofundar mais aqui, tá? Prepara a cabeça aí. O que faz as pessoas se sabotarem? É um conflito chamado aproximação. Eu quero evoluir, quero subir o nível. E um conflito chamado evitação. Vou voltar, que não é para mim. Ricardo, o que você quer dizer com isso? Todas as vezes que você quer construir algo, ou deseja evoluir, ou subir de nível, ó, a Rosa disse sim. Acho que com o abandono acabei ficando mais mandona. Aprendi a me virar sozinha muito cedo. Isso acontece muito. Demais. A pessoa, ela cria uma armadura. Só que muitas das vezes, Rosa, você gerou um comportamento adaptativo. Só que esse mandona, esse querer ter controle de tudo, você acaba muitas das vezes sendo crítico demais consigo mesmo. Então, acaba se desadaptando. A gente vai já falar um pouco mais sobre isso.
Você vai entender bem. Então, dentro dos nossos objetivos, a gente tem um conflito, dois conflitos. A gente vai falar o primeiro, é o de aproximação. Você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem uma meta, você tem uma viagem que queira alcançar, você tem vontade de emagrecer, você tem vontade de fazer mais dinheiro. E aí você começa a se aproximar desse objetivo. Você começa a encaminhar em direção a ele, certo? Vou te explicar isso agora, presta bem atenção. Você começa a ir em direção a ele, vai caminhando, caminhando. Enquanto você começa a se aproximar, quando você está próximo, ou começa a ter alguns resultados, você começa a ficar com medo. E aí, presta bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Na nossa mente, existe algo chamado diálogo interno. Imagina o seguinte, esse diálogo interno. Vocês com certeza já viram alguns desenhos que falam sobre isso. Imagina de um lado o anjinho, imagina do outro lado o diabinho. E o anjinho chega e diz assim para você: ô Carlos, sabe aquele emprego ou aquele salário que você quer? Ou o que mais que eu posso dar de exemplo aqui? Ou aquele carro, ou aquela viagem que você deseja, você pode conquistar ela, está perto. Faça isso, tal. Você começa a criar planos. Na sua tela mental, você começa a desenvolver alguns planos para conseguir chegar lá. E você começa a ir em direção a essa parada, esse resultado que você deseja dessa viagem, ou de um cargo no emprego, ou do aumento financeiro de mais trabalho que você deseja ir. Você começa a ir em direção a isso. E quando você começa a ter esse papel, aí começa a vir o diabinho do outro lado. Ô, Carlos, rapaz, eu acho que tu não vai conseguir fazer isso, não. Sabe aquela galera lá que tu falou que queria fazer a viagem? Se você não conseguir fazer isso, eles vão zombar de você. Eles vão dizer que você é louco. Ou se você quer conquistar aquele emprego, aquele carro, ou você quer comprar aquele carro dos sonhos, a galera diz que você não consegue, você nasceu pobre. As pessoas dizem que vão zombar de você. E aí, o anjo sempre está ali dando palavras positivas para você, mas vem o diabinho e começa a te colocar para baixo, a te fazer medo, a dizer que você não vai conseguir. E aí, quando vem essas mensagens dentro desse diálogo interno que a gente chama, do diabinho, ele tá com essa mensagem aqui, ó, da evitação. Porque quando ele faz isso, ele tá querendo, muitas das vezes, não é negativo de fato, não, tá, gente? Dentro de alguns conceitos que a gente estuda dentro do desenvolvimento humano, toda mensagem ela tem uma afirmação positiva. Só que nem toda afirmação positiva ela é para o seu bem. Ela vai te trazer um resultado que você deseja. Mas dentro dessa afirmação aqui, ó, dele, de te evitar, é sempre uma forma de você evitar o sofrimento, evitar ser zombado, evitar com que as pessoas zoem de você, evitar com que as pessoas critiquem você, evitar com que você passe por um constrangimento ou fracasso, evitar com que você sofra algum tipo de violência, um tipo de rejeição, algo que poderia te atrapalhar. Então, gente, esse conflito que eu estou te falando aqui, da evitação, justamente quando o diabinho, dentro do diálogo interno, ele começa a te falar isso, é para que muitas das vezes te proteja de um certo sofrimento, dor que possa ser causado. Só que quando você dá ouvidos para o diálogo interno do diabinho falando para você, você acaba esquecendo que o anjinho que está ali, que propôs, que quer te ajudar, que é o otimismo que você precisa, que você tem uma motivação para agir assim, você esquece do resultado positivo que você quer. Porque, gente, existem duas coisas que eu quero que você saiba agora. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Tudo que você deseja fazer, que você vê que é possível, se você agir, você vai conseguir. E só depende da sua ação. Então, tudo que é possível, você vai conseguir agindo. Você vai conseguir enfrentando isso. Mas aquilo que é impossível aos seus olhos, ele é possível para Deus. E muitas das vezes você espera que Deus faça por você. Algumas pessoas, elas estão buscando agir
Não por decisão, mas por condições, esperando condições boas para agir. Mas quando você, de fato, decide agir por decisão, e você quebra esse conflito aqui, ó, da evitação, e começa a agir dentro dessa ação aqui que você deseja, que é o da aproximação, da conquista, você vai conseguir o resultado que você deseja. Eu vou te falar algo que você precisa saber agora. Você sabe por que que muitas pessoas não têm sucesso? Quem já se fez essa pergunta aqui? Por que que eu não tenho sucesso? Quem já fez essa pergunta? Por que que eu não tenho sucesso? Alguém já fez essa pergunta em algum momento? Ó, o Matheus Oliveira disse eu. Gente, vou dizer algo para vocês aqui. Algumas pessoas não têm sucesso por conta disso aqui, ó. Medo. Ricardo, como assim medo? Porque o medo do sucesso, gente, ele é muito aterrorizante. Como assim, Ricardo? O medo do sucesso é aterrorizante. Porque o sucesso, ele vai te trazer compromisso, responsabilidade e pressão. E quando você tem sucesso, você não pode ficar mais confortável para dar algo que as pessoas dão muito. O que é que vocês mais percebem que as pessoas gostam de dar? Ó, Matheus disse, eu me sinto paralisado. Gente, eu quero saber de vocês aqui, ó. Vamos para uma coisa que eu quero que vocês prestem bem atenção para que a gente possa evoluir aqui nesse conteúdo. O que as pessoas mais gostam de dar? Quem já percebeu aqui? Quando as coisas não acontecem como a pessoa gostaria ou como ela imaginou, o que é que as pessoas costumam dar? Vamos ver se vocês sabem responder isso aqui. Quem é que chuta aí? Eu quero um chute agora de vocês. Quero ver a mensagem de vocês aqui. O que é que as pessoas mais costumam dar quando elas não conseguem alcançar aquilo que elas gostariam? O que é que as pessoas geralmente falam? Desculpas. Exatamente, Dulce. Você acertou na mosca. Então, gente, quando as pessoas atingem um sucesso, que elas precisam ter um autocompromisso, uma autorresponsabilidade e pressão a todo momento, você não pode ficar confortável e dar desculpa. Porque uma vez que você atingiu um certo patamar, um certo nível, você não pode mais dar desculpa. Qual é a desculpa que você vai dar? Mas quando você não tem sucesso, você pode dar a desculpa que for. Muitas pessoas culpam Deus, culpam o mundo, outras pessoas culpam o governo, mas elas não olham para a responsabilidade que elas podem desenvolver. Aí vou te fazer uma pergunta. Você está olhando para a responsabilidade que você precisa assumir, de fato? E a gente vai para o segundo conflito aqui, gente. Ó, falei do primeiro conflito, era o quê? A aproximação, a evitação. Mas a gente tem um segundo conflito. E o segundo conflito que a gente tem, gente, é esse aqui, ó. I é o I vezes E. Não, vezes que é, moço. É o I vezes C. Nosso segundo conflito é o I vezes C. É o conflito da intenção e o conflito do compromisso. Acho que deu um bugzinho aqui de novo. É o conflito da intenção e o conflito do compromisso. Quantos de vocês já ouviram alguém, quando você... Eu já vi muito isso. Vou te falar como é que isso acontece. Ah, Rosinho, conceda-se desculpa. Agiu com certeza. Vou te falar como é que esse conflito aqui ele acontece. Esse conflito da intenção e do compromisso. Algumas pessoas, e já passei por alguns episódios na vida,
que eu pedi para a pessoa fazer uma coisa e a pessoa não fez. E eu fui lá e resolvi o problema. E aí eu cheguei para a pessoa e disse assim, ó, eu resolvi aquele problema, solucionei ele. A pessoa disse assim, e como foi que você fez? Eu fiz isso, isso e isso. Aí a pessoa assim, nossa, eu ainda tive a intenção de fazer isso. Eu olhei para ela assim, e o que é que adiantou? Tu tem a intenção de fazer? Por quê, gente? Quando você tem a intenção e você não tem o compromisso, você se sabota, você não vai atingir os resultados que você deseja. Por quê? O compromisso, de fato, é quando você tem a responsabilidade. Você precisa se responsabilizar quando você assume um compromisso. Mas quando você só tem a intenção e você não faz, você não se responsabiliza. E é por isso que muitas das vezes o resultado que você deseja, ele não chegou ainda. Porque está te faltando compromisso para assumir que aquele resultado você vai conquistar ele. Você sabe por que muitas das vezes você falha nisso? Porque você tem medo do erro, você tem medo da derrota. E muitas das vezes esse erro, essa falha que você pode sofrer, você vai se ver de forma negativa, você não consegue entender que você precisa de se encorajar, que é outra coisa que leva você a se sabotar. E como a Rosa falou, intenção todo mundo tem, mas compromisso, poucas pessoas têm. E eu te pergunto, você tem se comprometido com a vida que você deseja viver? Você tem se comprometido com a vida que você prometeu dar para os seus filhos? Você tem se comprometido com a vida que você prometeu dar para o seu esposo, para a sua esposa? Você tem se comprometido com os resultados que você falou que ia dar? Ou você só está agindo na intenção? Dizendo, eu tive a intenção. Mas a minha intenção foi boa. Gente, intenção por intenção não dá resultado para ninguém. Quais compromissos você tem resolvido, você tem buscado se comprometer com responsabilidades na sua vida? Se você não se compromete, você vive por intenção, os seus resultados eles nunca vão chegar. Porque não tem resultado para quem tem intenção, tem resultado para quem se compromete. Tem resultado para quem chega lá e vai buscar a parada. E eu quero saber de você hoje. Que compromisso está faltando você assumir? Que responsabilidade está faltando você assumir hoje? E eu vou te dar um exemplo também de como é que isso acontece, tá? Muitas das vezes, você inicia, como muitas pessoas falaram aí, até vou dar em alguns contextos, tá? Muitas pessoas buscam até se exercitar na academia, buscar outros objetivos, mas tem gente que entra na academia, mas ela não consegue lutar contra a vontade de comer doce. Por quê? Porque tem gente que ela dificulta algumas coisas na vida dela e facilita outras. Ricardo, como assim? Explica isso para mim direito. Vou te dar um exemplo. Se você começa uma academia, você precisa fazer uma alimentação saudável, não é dieta, tá, gente? Não estou falando de dieta. Estou falando de comer saudável, diferente. Quando você faz uma dieta, você segue todo um planejamento, um protocolo para você atingir um certo objetivo. Mas quando você come saudável, você vai mudar os seus hábitos alimentares, que é totalmente diferente de fazer uma dieta. Então, quando você decide fazer uma alimentação saudável, você tem que dificultar aquilo que te faz mal. Mas muitas pessoas dificultam aquilo que faz bem e facilitam aquilo que faz mal. Se você for na geladeira de uma pessoa que ela não segue uma alimentação saudável, você vai encontrar porcaria na geladeira dela. Mas se você procurar uma fruta, se você procurar algo integral, se você procurar coisas saudáveis, você não vai encontrar. Por quê? Porque ela dificultou a vida dela saudável e facilitou a vida dela desregrada, não saudável.
Então, como você hoje pode mudar os seus hábitos? Dificultando aquilo que te faz mal, facilitando aquilo que te faz bem. Essa é a melhor forma. E quando você dificulta aquilo que te faz mal, é uma forma de você se auto-sabotar e não conseguir os resultados que você deseja. Lembra quando eu falei que a autossabotagem é quando você rouba os seus próprios resultados? É agir contra si mesmo, é um comportamento autodestrutivo. É assim que você age quando você se sabota. Então, quando você desenvolve a autoconsciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você tem feito, você começa a perceber aonde que você pode se adaptar de forma positiva. Porque todos os comportamentos negativos que você tem hoje são comportamentos desadaptativos, ou seja, eles estão te prejudicando. E aí é por isso a importância desse autoconhecimento, é você entender aonde é que você está falhando, aonde é que você está errando, aonde você precisa melhorar. E como a Rosa falou, você precisa se organizar e você precisa se planejar para aquilo que você deseja. E eu quero te dar um segundo código. Todo planejamento que você faz, ele é para você sair do lugar. Ele não quer dizer que você precisa seguir a risca. Porque imagina a água, ela tem um percurso a seguir, mas se ela encontra um obstáculo, ela faz uma mudança de rota, ela contorna aquilo. Se ela não consegue contornar, ela começa a subir, ou seja, ela começa a crescer para ela passar por cima daquela parada, daquele obstáculo. Então, como é que você pode aprender com a natureza? Ou você contorna os seus obstáculos que tem na sua vida, ou você cresce e passa por cima deles. E eu te pergunto, você tem buscado outras formas de atingir aquilo que você deseja, ou você fica sempre insistindo, que é algo bem diferente, insistir de persistir. Se você insiste, você faz as mesmas ações e só vai ter os mesmos resultados. Mas se você persiste, você toma ações diferentes e os resultados, eles também serão diferentes. E é isso que acontece. Então, fala para mim aí. Vocês têm alguma pergunta? Manda uma pergunta aí para mim, se você tiver. Eu estou aguardando. Pode mandar, tá? Existem outras maneiras, gente, da gente se sabotar. Uma outras maneiras de você se sabotar é a gente vive. Vou falar para você algo bem interessante. Você vai concordar com isso. O nosso dia a dia, ele não é fácil. A gente passa por várias situações bem desafiantes no nosso dia a dia. Não é fácil levar a vida que a gente tem hoje, como também não era fácil para os nossos pais, não era fácil para os nossos avós, não era fácil para ninguém. Não existe facilidade na vida. Não existe. E esses desafios que a vida nos dá, ele muitas das vezes nos causa um estresse muito grande. E esse estresse, quando a gente não consegue regular as nossas emoções, a gente não consegue identificar os nossos sentimentos e emoções para que a gente possa trabalhar eles, que isso gera um estresse muito grande para nós, a tendência é a gente buscar formas de se distrair. E a procrastinação, gente, que é um outro fator. Quem aqui procrastina muito? Fala aí para mim. Quem aqui tem a tendência de procrastinar demais? A Yara e eu. Rapaz, a Yara tá em todas, hein, Yara? Quem mais? Só a Yara que procrastina. Vocês também não procrastinam, não, gente? Cadê vocês aí? Cadê outra galera? Vocês estão aí ainda ou não? A Jéssica, também eu. Quem mais? Quem mais? Quem mais tem a tendência de procrastinar? O Dulce, eu. Kelly, eu. Gente, por que a gente procrastina? Vocês vão entender agora. Oh, gente, me perdoa. Toda vez que eu mexo para ler as mensagens aqui, acontece isso. Só um momento. Gente, me perdoa. Toda vez que eu vou mexer aqui, se eu trisco aqui, o bicho tem um mau contato aqui, aí sai.
Então, por que a gente procrastina? Porque muitas das vezes, como eu falei no início para você, o estresse, às vezes o desânimo do nosso dia a dia, as frustrações, as sensações ruins que a gente tem, até os momentos de tristeza que todos nós temos, elas precisam ser descarregadas de alguma forma. Elas precisam de uma válvula de escape. E a procrastinação, gente, muitas das vezes nada mais, nada menos do que é buscar uma fonte de prazer, uma fonte de escape, uma forma de você mudar aquilo que você está sentindo. E é por isso que muitas das vezes nós procrastinamos. A gente está buscando novas fontes de prazer, de satisfação. Porque aquilo que você faz, o que você está fazendo, ou o que você fez, muitas das vezes te causa um tédio, ou te causa uma dor, ou te causa um sofrimento. E ninguém, gente, ninguém gosta de sofrer dor. Ninguém gosta de se sentir incomodado. Ninguém gosta de passar por nada que possa te desgastar de fato. Então, todas as vezes, algumas tarefas, algumas aplicações, algumas metas que a gente tem, algumas coisas que a gente tem, ela vai nos causar um certo desconforto, uma certa dor. E quando isso acontece, gente, a gente vai buscar uma forma de se aliviar disso. Então, deixar, às vezes, as coisas para depois é uma forma de buscar isso. Mas, às vezes, também, gente, a gente procrastina por outra forma, por outra coisa. A procrastinação, ela tem muito a ver também, a procrastinação também tem muito a ver com uma insuficiência que você tem, uma incapacidade que você tem, uma autopercepção negativa sobre você mesmo. E muitas das vezes você não se vê boa o suficiente para fazer algo. Por que você procrastina? Porque o medo, a insegurança de fazer determinada tarefa, ou fazer determinada ação, por medo de não dar certo, por medo de falhar, por medo de errar, por medo de alguém te criticar, de alguém apontar o dedo para você, faz com que você adie essa tarefa, ou deixe para depois. E isso é uma forma de se auto-sabotar. Isso é uma forma de você evitar. Lembra aqui do conflito? Eu falei no início? Aproximação, evitação. A evitação, dentro do conflito da aproximação e evitação, é uma forma de você tirar esse acontecimento de perto de você. Ou seja, eu não quero passar por essa situação, eu não quero sofrer. Eu não quero confronto ou conflito perto de mim. Eu não quero isso, eu vou evitar, vou deixar isso para depois. E o que acontece muitas das vezes, gente? Algumas pessoas, eu quero que você medite nisso agora. Algumas pessoas, elas não tomam decisões e elas terceirizam as decisões delas para outras pessoas, ou seja, elas vão buscar pessoas que não têm um nível de sabedoria, elas vão buscar pessoas que não são capazes de ajudá-las e vai pedir conselhos para essas pessoas. E muitas das vezes o conselho que essas pessoas dão não é o conselho mais sábio para que você possa tomar. Ou seja, quando você pede conselhos para pessoas que não têm um nível de sabedoria e elas te dão conselhos errados e você pega aqueles conselhos e faz ou age daquela forma, só quem vai se lascar na vida é você. Porque quando você terceiriza suas decisões, ou seja, pede o conselho para pessoas que você não deveria ouvir, que você não deveria tomar ação, e que você toma decisões erradas baseadas em conselhos errados, lembre-se sempre disso. Você terceiriza as suas decisões, pede conselho para outras pessoas, se as pessoas te dão conselhos errados, e aí vem consequências negativas para você, e essas consequências, esses resultados, você jamais vai conseguir terceirizar para aquela pessoa que você pediu o conselho. Você jamais
vai fazer com que aquela pessoa colha o resultado que você precisa colher por uma decisão que você tomou baseado em um conselho errado e falho de alguém. Então, eu quero saber de você, que decisões você está terceirizando na sua vida? Que conselhos você está buscando de pessoas que elas não são sábias o suficiente para te aconselharem? E que resultados desagradáveis você tem colhido e que você não quer? E você tem hoje a oportunidade de atingir isso aqui mais uma vez, ó. A gente vai sempre bater nessa tecla. A autoconsciência e o conhecimento para que você possa tomar decisões assertivas. E aí, quando a gente fala de procrastinação, gente, quando a gente fala de procrastinação, é algo que, de fato, vai estragar a sua vida, se você não mudar isso. E muitas das vezes, você quer empurrar o problema com a barriga. Você quer relaxar. Você quer esperar que as coisas aconteçam só. E aí você não se recompensa daquilo que você faz. Muitas das vezes. Eu quero que você, se você tiver com um caderno aí, já anota isso que eu vou te falar agora. Todas as vezes que você se vê procrastinando, anota isso, que isso vai te ajudar bastante, tá? Isso é uma das coisas que eu uso muito nos meus treinamentos, uso muito nas minhas mentorias, eu uso muito nos meus cursos. E as pessoas aplicam e têm grandes resultados. Você vai fazer o seguinte quando você estiver procrastinando. O que eu estou querendo evitar agindo assim? Ou que resultado eu estou querendo evitar quando eu estou agindo assim, quando eu estou procrastinando, quando eu estou deixando essa tarefa de lado? Ou quando eu estou querendo deixar isso para depois? Anota isso. O que eu estou querendo evitar? Lembra aqui do conflito de evitação? O que eu estou querendo evitar quando eu estou querendo deixar isso para depois? Fazer essa pergunta vai te trazer a consciência que você precisa para parar de procrastinar, para parar de se auto-sabotar. Lembrando, gente, a procrastinação é uma resposta da auto-sabotagem. Lembra do conflito, evitação, aproximação? É um conflito da auto-sabotagem, é um conflito do compromisso com a intenção. É uma forma de você evitar o sucesso, porque quando você atinge o sucesso, você tem que se comprometer, você tem que ter pressão na vida. Agora eu quero uma pergunta de vocês aí. Qual a pergunta que vocês podem fazer? Vocês têm pergunta aí? Vamos para as perguntas, gente. Quero perguntas. Bora? A gente tem já 1h30 de aula aqui. Vocês estão gostando da aula? Fala aí, tá fazendo sentido? É novo isso que eu estou falando para vocês? Fala aí para mim. Eu quero entender, saber se eu estou trazendo o conteúdo correto para vocês. Aí, Yara, como dar o primeiro passo? Conteúdo incrível, Yara, maravilha. Obrigado, Yara. Quem mais, gente? Vocês estão gostando do conteúdo aí? Fala aí para mim. A Rosa, sim, sensacional. Culpabilidade e vitimização. É tudo igual? Não, Dulce. Não. Eles são parecidos, tá? Vou já explicar isso para você. Ó, lembra, Yara, do primeiro passo para a mudança? Aqui, ó. Só que, na verdade, Yara, o primeiro passo para a mudança você já deu. Foi estar aqui conosco. E eu quero parabenizar mais uma vez todos vocês que estão aqui. Esse é o primeiro passo para a mudança, é buscar o conhecimento necessário. É buscar entender por que a autossabotagem ela acontece na vida de vocês, na nossa vida. Acontece também comigo.
Quando eu saio disso aqui, ó, da consciência, aí eu me pego na autossabotagem. E é por isso que a gente precisa estar consciente de tudo aquilo que a gente precisa fazer, resolver. André, depende. Porque se esse mais difícil te desgastar demais e você não tiver alguém para te ajudar, se você for fazer isso sozinho, talvez você pode se desanimar. Ou você pode se frustrar com o resultado que você deseja. Porque, às vezes, lidar com o mais difícil, já te explico. Deixa eu responder só uma pergunta da Yara aqui. E aí, Yara, o primeiro passo é esse que vocês estão tomando aqui. O segundo passo é isso aqui, ó. De novo. Começar a desenvolver a consciência daquilo que você precisa fazer. É por isso que eu estou te fazendo algumas perguntas para vocês, pedindo para vocês anotarem, para que vocês consigam perceber aonde é que estão esses gaps de vocês, aonde é que vocês precisam agir. Tá? Porque vocês tendo a consciência de onde precisa agir, com autoconhecimento, isso vai te gerar um autoconhecimento, e os sentimentos que você vai denominar para aquilo que acontece, você vai conseguir tomar as decisões necessárias, as ações necessárias para ter as mudanças. E muitas das vezes a gente quer uma mudança muito grande, muito forte, mas a gente tem que aprender a ter micro resultados. Ou seja, André, respondendo a tua pergunta, talvez você começar pelo mais difícil, não vou dizer que é impossível, tá? É possível você começar a fazer isso. Mas talvez, André, você não tenha a força e a energia necessária para enfrentar esse mais difícil. Imagina, André, um videogame, você jogando um jogo. Imagina um jogo que você joga de videogame. Todas as vezes, para você chegar no chefão, você precisa passar algumas fases. E essas fases, ela tem desafios. Esses desafios vai te gerar micro resultados. Ou seja, vai te dar repertório, vai te dar know-how, vai te dar habilidade, competência. Imagina você não passando dessas fases, você já chegando no chefão. Tu vai conseguir matar ele pela primeira vez? Não vai. Da mesma forma, é quando você quer enfrentar um dos seus comportamentos mais desafiadores. Você precisa se fortalecer e ter micro resultados primeiro, para que você entenda que você consegue. Porque talvez, André, aí você chegar lá no mais difícil, você não conseguiu o resultado que você deseja, você pode aumentar a sua sensação de incapacidade, e de frustração e de insuficiência. E em vez disso te ajudar, isso vai baixar mais a sua autoestima e você não vai conseguir se ver como uma pessoa capaz. Então, começar com pequenos passos é igual uma criança. A criança nasceu. Ela já nasce sem aprender a falar, os movimentos delas não são bons, ela vai progredindo. Então, para tudo na nossa vida, a progressão ela vai nos dar mais ânimo, mais força, mais coragem, mais repertório, mais persistência. Igual a criança quando está aprendendo a andar de bicicleta, ou até caminhar, está caminhando, toda vez que ela cai, ela levanta. E é muito curioso, preste atenção nisso, gente. Essa pergunta que o André fez é muito boa. Eu vou já responder também a da Dulce. Por quê? André, tu tem filho? Eu tô te vendo aqui, pode balançar a cabeça ou não? Tem não, né? Mas eu acho que quem não tem filho, mas já viu alguma criança aprendendo a caminhar. Se ela cai, você não diz, eita, caiu. Nossa, não é assim que você aprende a caminhar, não. Você diz, eita, vamos, levanta, continua. Bora lá, vamos, anda aqui, deixa eu te ajudar. Então, uma criança, quando ela está aprendendo a caminhar, todo mundo incentiva, cara. Todo mundo encoraja ela. Se ela cai, eita, não foi nada, vamos, levanta, caminha de novo. Você não fica zoando, você não diz para a criança não tentar levantar de novo. Você não diz para a criança parar de querer andar. Você encoraja ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando a gente vira adulto, olha que curioso. Quando a gente vira adulto, qualquer erro que a gente tem, o que acontece conosco,
a gente não consegue se ver como uma criança que está aprendendo a andar. A gente começa a se criticar. A gente começa a se odiar. A gente começa a não acreditar em nós. E falta algo que eu chamo de compaixão. Então, gente, para nós, a gente tem que começar a olhar para nós como uma criança que está aprendendo a andar. Sempre que a gente cair, sempre que a gente falhar, sempre que a gente errar, vamos lá, levanta. Eu tô com você. Você vai conseguir. Mas às vezes a gente vira crítico de si mesmo. E aqui, Dulce, é onde entra a tua pergunta. A culpabilidade e a vitimização é tudo igual ou não? Quando eu me vitimizo, eu busco, muitas das vezes, a atenção das pessoas de forma egoísta. O vitimismo não é nada menos do que uma pessoa que ela é tão egoísta, mas tão egoísta, que ela quer sempre chamar a atenção e se mostrar que ela é muito boa. E que as pessoas é que são contra ela, o mundo é contra ela, as coisas só dão errado para ela, e muitas das vezes ela não quer assumir um compromisso, ela não quer desenvolver uma percepção sobre ela mesma, de autocompaixão, ela desenvolve uma autopiedade muito grande. Ou seja, a autopiedade é se ver com muita peninha. Ah, eu sou frágil. Ah, eu sou assim. Ah, não sei o quê. Então, quando você tem a autopiedade de você, o seu eu, um outro eu que você tem, ele não tem piedade de você. Ele vai sempre tirar você dos resultados que você deseja. Exatamente, Rosinha. Nunca foi fácil. É, exatamente, Rosa. Então, e qual a diferença da culpa? A culpa, Dulce, quando você se culpa, você carrega um peso, um fardo. A culpa é um fardo. Qual a diferença da vitimização para a culpa? Na vitimização, você desenvolve uma autopiedade muito grande. Você fica com pena de você mesmo. E essa pena de você mesmo, você se vê como uma pessoa, muitas das vezes, capaz. Muitas das vezes, uma pessoa que não precisa fazer algo. Existe então uma frase que diz assim, ó, é mais fácil se bancar a vítima, porque a vítima não precisa mudar. Porque a vítima, ela é uma pessoa boazinha. A vítima, ela consegue fazer tudo bem feito. A vítima, ela é a melhor pessoa do mundo. A vítima, ela não erra. A vítima é isso, a vítima é... Então, essa autopiedade que a vitimização traz, ela faz você não buscar evoluir, ela faz você não buscar amadurecer, ela faz você não ficar forte, ao ponto de você enfrentar a vida, de fato. Porque, gente, a vida é dura para quem é mole, mas a vida é mole para quem é duro. Tempos difíceis formam pessoas fortes, e tempos fáceis formam pessoas fracas, frágeis. Então, como é que a culpa é diferente da vitimização? Pessoas que carregam culpa, elas passam a vida inteira se lembrando de situações do passado que elas poderiam ter feito diferente e elas não fizeram. Pessoas que carregam culpa, elas vivem presas a um passado. Pessoas que carregam culpa, elas carregam dor, elas carregam remorso e elas fazem com que essa culpa, uma forma de autopunição. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que vocês vão perceber. Quando alguém
em um juizado ou em algo jurídico, essa pessoa é culpada, o que essa pessoa precisa fazer? Essa pessoa, quando culpada, ela vai passar, ou ela vai ser presa, ela vai passar por um julgamento. Depois que ela passa por um julgamento, que ela é tida como culpada, ela vai cumprir uma pena. Então, quando você carrega uma culpa, você carrega uma pena. E essa pena que você carrega contra você mesmo, essa pena, você precisa cumprir uma pena. Você mesmo se dá uma pena, ou seja, você se vê como uma pessoa que não merece algumas situações na sua vida. Você se vê como uma pessoa que precisa se autopunir, você vira o próprio juiz de si mesmo. Você começa a trazer situações das quais você mesmo vai sofrer. Que você diz, agora você vai sofrer porque você errou naquela situação. Então, a culpa, ela traz esse peso tão grande que faz você sempre olhar para o passado e você não consegue agir no futuro. A culpa é a mesma coisa de você estar dirigindo num carro. Imagina você dirigindo um carro. E em vez de você olhar para frente, você começa a olhar para o retrovisor. Retrovisor lá que dá visão para a área de trás. Será se você vai conseguir dirigir? Se você vai conseguir ir avançar à frente? Se você continuar olhando para o retrovisor? Comenta aí para mim. Se você começa a dirigir um carro, se você quer dirigir um carro e você, em vez de olhar para frente, você começa a olhar para o retrovisor traseiro, que dá acesso à parte traseira, a tudo que está acontecendo atrás. Você só está olhando para ele. Você vai conseguir dirigir? Sim ou não? Exatamente. Ou olha para frente ou olha para trás. Os dois não dá. E é por isso, gente, que o para-brisa do carro ele é maior do que o retrovisor. Porque você precisa olhar para frente. O olhar para trás é só para você ter noção do que está acontecendo atrás. Ou do que ficou para trás. Então, quando você carrega culpa, você não consegue evoluir. Você não consegue crescer. Porque a culpa ela faz você ficar presa naquela situação lá atrás. E a culpa ela não te traz responsabilidade. Como é que você pode mudar essa situação? Em vez de você carregar culpa, você carrega responsabilidade. Cara, a responsabilidade é minha. Lá naquele episódio do passado, eu de fato errei, me arrependo por ter errado. Mas agora eu me responsabilizo por esse erro. E eu posso e vou fazer diferente. E eu vou testar novas coisas para conquistar aquilo que eu desejo. Olha como isso fica mais leve quando você fala. Em vez de você dizer, cara, eu me sinto culpado por tudo aquilo que eu fiz. Não, você diz, cara, eu me sinto responsável por tudo aquilo que eu fiz no passado. E realmente eu errei, eu falhei. Mas eu sei que eu posso e vou fazer diferente. Eu vou conquistar aquilo que eu desejo. Então a culpa, ela faz você não viver o presente e perder o futuro. Mas a responsabilidade faz você agir no presente e conquistar aquilo que você quer no futuro. Olha que diferença. Vocês conseguem perceber a diferença dos dois? De culpa ou responsabilidade? E isso é uma escolha, como a Rosa disse. Então eu te pergunto, qual a escolha que você deseja? Dulce, de que parte da negação que você está falando? Deixa eu ver se eu consigo entender. Fala para mim. Gente, quem tem mais pergunta? Manda aí. Ah, o André disse que fez sentido. Quem tem mais? Fala para mim, especifica isso aí, Du. Se você quiser abrir o áudio, pode abrir também, tá? Dulce, para mim não está claro o que você está perguntando.
Você quer abrir o áudio? Pode abrir o áudio, pode falar aí. Não precisa abrir a câmera, não. Basta você abrir o áudio. Não consegui te entender. Se você quiser abrir o áudio, abre o áudio e pode fazer a pergunta. Fica tranquilo. Eu tô com criança aqui falando, Beto. Não, é porque eu tinha confundido um pouco, né, em relação à culpabilidade, é quando a gente a negação, né, a gente negar as coisas para a gente mesmo. Isso me deu uma confusão. Não sei se seria a Sim. mesma coisa, se estaria dentro da culpabilidade, entendeu? Eu negar alguns fatos, negar algo para mim mesmo, tipo assim, não sei se eu vou me fazer entender. Achar que eu não mereço, não sei se é merecimento. Achar que eu não Deixa eu dar uma mereço situação tal aqui. coisa. Deixa eu dar uma situação aqui, ver se eu consigo entender. Fica aí com o áudio aberto. Tá. Quando a gente fala de negação, às vezes, quando você quer negar algo para alguém, às vezes você diz não para alguém, isso pode te gerar culpa. Tipo, nossa, eu estou arrependido porque eu neguei fulano, eu poderia ter ajudado ele. Ah, tá. Poderia ter dito sim. Aí, às vezes, dizer não pode gerar culpa. Mas o que é. Mas aí, quando a gente fala só de. Isso pode gerar culpa, tá? Eu estou me sentindo culpado porque eu não ajudei o fulano. Aí você pode se sentir mal com isso. Mas isso não é a culpabilidade em ação. A culpabilidade, ela pode tirar isso que você falou. Tipo, eu não mereço essa situação. Ou eu não mereço essa vida. Ou eu não mereço isso aqui que está acontecendo comigo. Porque lembra do que eu falei lá no início? Ó, a culpa, quando você é culpado em um tribunal, você precisa pagar uma pena. Essa culpa que às vezes muitas pessoas carregam, ela vem carregada de uma pena que você precisa cumprir. E o não merecimento faz parte dessa pena, ou seja, eu não mereço isso porque eu errei lá no passado e eu preciso pagar por aquilo que eu errei. É mais ou menos isso, Dulce? Isso. Não, agora ficou mais claro. Era por aí mais ou menos que eu estava na minha cabeça aqui. E aí, obrigada, Ricardo. de nada. Aí, Dulce, ó, como isso veio na sua cabeça, eu quero que você anote agora o que é que você carrega de culpa, de erros do seu passado, que você ainda não se perdoou. Que a gente vai fazer uma dinâmica amanhã. E se alguém se identificou com a Dulce, com o que eu falei aqui sobre culpa, anota qual a culpa que você tem carregado de erros do seu passado, de situações do seu passado, que você sempre, ao olhar para trás, você diz, eu poderia ter agido diferente e isso ainda hoje martela na sua cabeça. Tá bom, gente? E aí, hoje nós falamos de várias situações. A gente falou sobre abandono, sobre rejeição, sobre negação, sobre culpabilidade, sobre vitimização. A gente falou sobre consciência, né? Autoconsciência, autoconhecimento. Falamos também sobre sentimentos que a gente precisa dar nome. Gente, vou falar algo para vocês aqui, com toda sinceridade. Quem aqui tem dificuldade de expressar os sentimentos e dizer os sentimentos que passa? Eu tinha essa dificuldade há muitos anos atrás. Desculpa. Eu tinha essa dificuldade há muitos anos atrás. Olha só algo que aconteceu na minha vida. Aos meus 22 anos, a minha primeira namorada, ela me perguntou o que eu sentia por ela. Ela chegou para mim e disse assim, Ricardo, o que é que você sente por mim? Eu nunca tive... A minha criação, meus pais não me ensinaram a entender os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu não conseguia entender. E eu achava que falar disso me tornava vulnerável. Um pouco muito machista no ambiente que eu vivi. Então a gente sempre aprendeu a
Eu aprendi, né? Eu aprendi a esconder um pouco os meus sentimentos, não expressar tanto isso. A sempre se mostrar forte. Até porque quando eu apanhava, tinha aquele negócio, homem não chora, criança não chora. Ah, você é um homem, você não pode chorar. Então, muitas vezes a gente foi criado nisso. Quando nossos pais batiam na gente, ó, mulher não chora, criança não chora, mulher, homem não chora. Então, esse negócio de não chora, não mostra essa vulnerabilidade. E quando essa minha ex-namorada perguntou assim, Ricardo, o que é que você sente por mim? Eu fiquei constrangido em dizer o que é que eu sentia por ela. Eu não sabia dizer, eu não tinha conforto, facilidade de dizer. Eu olhei para ela, vocês vão rir do que eu vou te falar agora. Eu olhei para ela, ela estava em pé, eu estava sentado. Aí eu disse assim, ela disse assim, cara, o que é que você sente por mim? Aí eu olhei para ela e disse assim, eu te acho legal, ó, cara. Rapaz, essa menina se decepcionou. Quando eu disse, eu te acho legal, ela olhou assim, como é que é? Cara, eu namoro contigo, eu tenho um sentimento por tal assim, tu olha para mim e diz que me acha legal. Ela começou a rir de decepção. Ela se decepcionou comigo, assim, que eu fiquei sem graça, eu comecei a rir, eu não sabia o que dizer. Mas eu não sabia expressar meus sentimentos, eu tinha dificuldade de expressar isso. E o André escreveu até algo bem bacana. Meus pais são dessa época de não falar te amo. Então, muitos nossos pais tinham essa dificuldade de abraçar, dar um carinho. Sempre dizia, ó, não chora, engole o choro. A minha mãe dizia, engole o choro. Dizia, ó, homem não chora, eu estava chorando. Então, gente, a gente entendeu hoje que saber expressar os nossos sentimentos é fundamental para que a gente consiga identificar aquilo que está fazendo a gente se sabotar. Então, hoje a gente aprendeu, a gente abordou sobre abandono, a gente abordou sobre rejeição, a gente abordou sobre culpa, a gente abordou sobre um pouco de medo, e esses dois conflitos aqui que a gente vai trabalhar eles até o final. E amanhã a gente vai abordar outros sentimentos que atrapalham o nosso dia a dia. A gente vai falar amanhã de mais 4 sentimentos, comportamentos, quer dizer, sentimentos não, comportamentos, que atrapalham o nosso dia a dia, que faz a gente se sabotar, que faz a gente ter sérios prejuízos na nossa vida. E como é que a gente pode mudar isso? E as perguntas que eu deixei para vocês, eu quero que vocês façam essa aplicação hoje. Primeira aplicação. Quais situações eu lembro da minha infância que me fizeram me sentir abandonado, rejeitado? Quais culpas eu carrego de coisas do passado que eu me lembro até hoje, e isso me faz sempre voltar lá no passado e dizer o porquê que eu não fiz diferente? E que sentimentos eu carrego sobre todas essas situações, sobre os abandonos, as rejeições que eu tive, sobre a culpa que eu carrego, ou se eu estou me vitimizando, que sentimentos eu tenho? A gente vai fazer uma dinâmica amanhã, muito forte, para que a gente consiga mudar isso e trazer um resultado. A Rosa disse assim, ó, eu não tive pais que falam de amor, mas por esse motivo eu sempre sempre falo dos meus sentimentos. Ensinei meus filhos, homens, a falar sobre emoções. Maravilha. Roselene, o perdão. Gente, bateria acabando aqui. Caso eu saia da aula, foi por isso. Gente, mas a gente está encerrando, tá? Eu quero saber de vocês como é que foi essa aula até agora. Amanhã, gente, vai ser algo que a gente vai trazer mais aplicação na prática. Hoje foi só para a gente entender um pouco mais sobre esse mecanismo. A gente tem 2 horas já que a gente está fazendo essa live. A gente vai encerrar ela agora, para que não fique tão tarde e amanhã a gente dá continuidade. Mas como é que foi essa live para vocês, essa aula, live nessa aula até agora? A Yara top, Dulce, muito massa, muito bacana. Gente, o que eu quero pedir para vocês agora?
Perfeita, Jéssica. O que é que eu quero pedir para vocês agora, para que a gente possa ter mais pessoas amanhã nessa aula? Amanhã a gente vai continuar aqui. Eu acho que aqui fica melhor do que no YouTube. Quem gostou da aula aqui? Quem gostou? Quem quer que a aula seja no YouTube mesmo? Eu tive problema no YouTube, por isso que eu não conseguia que a aula fosse no YouTube. Ó, Gustavo José, top, não desgrudei um minuto, show de bola. Gente, quem gostou da aula por aqui pelo aplicativo do Meeting? Bem melhor aqui, mais dinâmica, show. Show de bola. No YouTube, gente, a gente não consegue ter essa dinâmica de abrir um áudio, de abrir uma câmera, de conseguir ver o André. A Rosa, quero mais, eu. Aqui é melhor a Jéssica. Show, Gustavo. Então, gente, eu vou deixar a aula para amanhã, novamente aqui no Meeting, tá? Que aqui, se vocês quiserem abrir o microfone, falar, se vocês quiserem abrir a câmera, a gente fala. Então, aqui a gente consegue ter uma aproximação melhor do que no YouTube. No YouTube, às vezes, dá muita distração, às vezes acontece alguma coisa, aparece algum vídeo, você tem que sair. A gente fica muito nos comentários, né? Aqui não, aqui a gente consegue se conectar mais fácil. Eu botei no YouTube, porque algumas pessoas gostam do YouTube, mas como vocês gostaram de estar aqui, é melhor. O que eu quero pedir para vocês, para a aula de amanhã? Quero que vocês façam um print, vou até sorrir, façam um print, postem lá no Instagram de vocês e me marquem. Vou deixar aqui o meu arroba, que eu vou remarcar todos vocês. Vocês vão marcar nesse Instagram aqui, ó. Arroba Ricardo Patrese com Z mudo. Faz o print aí, eu tiro uma foto, deixa eu me arrumar aqui. E aí tira uma foto e diz assim, o treinamento de hoje foi sensacional, amanhã eu estou de volta. Pausa para foto. Deixa eu botar o negócio, deixa eu botar aqui, peraí. Faz assim, também, ó. Peraí, ó. Quero saber cadê o... Ó, tira a foto aí, me marca lá, que eu vou estar repostando todos vocês. Convida mais uns 2, 3 amigos para estar aqui com a gente amanhã. Lembra de alguém que verdadeiramente poderia estar nessa aula. Se vocês quiserem, mandem mensagem lá para mim, que eu mando o link do grupo para vocês. A gente vai mandar o link cedo da aula. Vocês compartilham, chamam mais pessoas para estar aqui, para que a gente possa ajudar mais pessoas, tá bom? Então, aguardo vocês amanhã. Espero que vocês façam essas aplicações que eu passei para vocês, tá? E amanhã eu quero todos vocês aqui novamente. E traz aí umas 3 pessoas, 3 amigos de vocês, 3 pessoas que vocês conhecem assim, amigo, amiga, você precisa estar nessa aula. Amiga, essa aula foi sensacional. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês. Amanhã a gente vai falar mais 4 comportamentos sobre autossabotagem que a gente vai trabalhar amanhã. Nós vamos trabalhar 4 comportamentos e vamos fazer uma dinâmica muito poderosa aqui com vocês, tá? Novamente aqui no Meeting, quero agradecer demais a atenção de vocês, o comprometimento por estarem aqui até o final. Amanhã vai ser surreal. Bom, gente, obrigado. Me despeço de vocês. Tenham uma boa noite. A gente está encerrando aí para que vocês possam descansar e amanhã a gente possa estar aqui novamente. Tá bom? 2 horas de conteúdo aí e amanhã a gente se encontra de novo. Tá bom, gente? Brigadão, boa noite e até amanhã. Eu vou abrir o grupo, quem tiver no grupo, manda lá no grupo o que vocês acharam, tá? Vou encerrar aqui a transmissão, gente. Obrigado.